Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente aí qual horário você está nos ouvindo ou nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua, o podcast da Ponta. Se você ainda não conhece, está disponível nas plataformas do YouTube e também no nosso Spotify, tá bom? Eu sou Milena Marzoc, estou aqui como apresentadora ou apontadora desse podcast, e a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com o nosso público, com você que é nosso ouvinte e gosta de pecuária, é amante da pecuária assim como nós, está por dentro de assuntos práticos, teóricos, que você consiga aplicar aí também na sua propriedade, tá bom? Hoje o nosso tema é estratégias para evoluir a genética do rebanho e temos uma convidada muito especial, que é a Roberta Gestal, da Melhora Mais. Deixa eu chamá-la aqui. Olá, Roberta, tudo bem? Olá, Milena. Para todos, oi também, né? Não sabemos que hora estarão nos acompanhando, nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E falar de melhoramento, para mim, é extremamente gratificante. Nós que agradecemos, Roberta, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui também. Obrigada. Bom, para a gente começar nosso Muito bate-papo, obrigada. então vamos às apresentações aqui da Roberta, tá? Ela é zootecnista pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba, a famosa FAZU. Tem um mestrado em melhoramento genético animal pela Unesp Jaboticabal, com qualificação na área de melhoramento genético de bovinos de corte. Atualmente é diretora executiva da Melhora Mais, que é uma consultoria especializada em melhoramento genético, atua aí pelo Brasil e também em alguns países da América Latina. Não é isso mesmo, Roberta? Correto. Há alguns anos, né, Milena, que eu venho fazendo isso. Sim, Roberta aí tem uma atuação bem forte na área de melhoramento já há alguns anos e ela vai contar um pouquinho aí dessa história para a gente nesse podcast. Exatamente, Milena. Faz já 35 anos, né? Que eu sou formada e, felizmente, graças a Deus, desde o início, eu tive um direcionamento dentro do melhoramento. E dentro do melhoramento genético de zebu, né? Principalmente nas raças de corte, até por conta da própria faculdade, da graduação, que nos conduzia a isso, né? Apesar de que, na minha graduação, ainda não tinham, naquela época, os programas de melhoramento. A nossa referência de melhoramento genético ainda eram as pistas de julgamento, que é ali que nós identificamos os principais reprodutores, e as provas de ganho e peso. Então, eram esses dois segmentos, né, essas duas ferramentas que nós tínhamos para promover o melhoramento genético. Sim. A gente pode perceber, né, pessoal, que a Roberta participou desde o começo dessa história do melhoramento, né? Então, desde o direcionamento da graduação, podemos falar assim, né, Roberta? Foi, Milena, na graduação, quando eu tive minha disciplina de melhoramento genético, nós não tínhamos ainda parâmetros genéticos das raças zebuínas. Então, a Uhum. nossa referência, né, de herdabilidade, repetibilidade, valores genéticos, era baseado nas raças taurinas, principalmente na raça Angus, que era a raça de corte. Então, o amor pelo melhoramento genético, ele veio exatamente nesse final aí da minha graduação, quando a gente começou a acompanhar a raça Nelore e nós começamos a enxergar o potencial que essa raça tinha. Por incrível que pareça, a minha história se confundiu um pouco quando eu estava terminando a graduação, foi uma mudança de chave nas pistas de julgamento, porque foi o surgimento do Ludi de Garça. E o Ludi de Garça foi o primeiro touro na história do melhoramento que realmente trouxe um grande impacto, com mudanças de conceitos mesmo, né? O que nós estávamos buscando em termos de modelo animal. E aí o Ludi, ele não ganhou, né? Ele perdeu para o Legate na ocasião, foi exatamente em 88, o ano que eu me formei. Mas como a maioria, um grande público acreditou no Ludi, então o Ludi passou a ser mais utilizado no Brasil inteiro. Ele ficava naquela época
na Bradesco Pequiplan, que é a ABS hoje Pequiplan, e ele produzia muito sêmen, o que permitiu esse material genético ser disseminado na maioria das fazendas do Brasil. Então, foi a grande mudança de chave da nossa pecuária foi nessa ocasião. Nessa ocasião, então, surgiram, na década de 80, surgiram os programas de melhoramento no Brasil. Que bacana, hein, Roberto? Acho que você ter participado de tudo isso é incrível, né? Faz parte da sua história. Então, a gente vê aqui que a sua história caminhou junto com a do melhoramento, né? Milena, é um privilégio, né? Ter feito parte de tudo isso e continuar, né? Não só ter feito parte, mas continuar e acompanhar tudo que aconteceu no Brasil desse momento até hoje, o que nós estamos vivendo em termos de melhoramento genético. Certo. E aí, Roberto, só para a gente voltar um pouquinho antes para explicar a parte do conceito básico aqui para os nossos ouvintes, o que é o melhoramento genético? Melhoramento genético é o nosso provocarmos mudanças genéticas dentro de um rebanho. Mas as mudanças genéticas para aquelas características que realmente têm importância econômica. E dentro da pecuária de corte, porque os conceitos são os mesmos, seja para suíno, para avicultura, para pecuária de leite, para pecuária de corte, o conceito é o mesmo. Então, dentro da pecuária de corte, o que nós queremos transformar? Aumentar as características que realmente trazem retorno, trazem dinheiro para dentro do bolso do produtor. Peso de mama, peso ao sobre-ano. As características que compõem o peso, que são as características de carcaça, as características que têm um grande impacto econômico dentro de um rebanho, que são relacionadas à eficiência reprodutiva. Então, nós temos as características indicadoras para isso. Os efeitos maternais, né? Aquele ambiente materno que a vaca proporciona para o seu bezerro. E também novas características que foram surgindo, né, com as transformações, peso ao nascimento, que está relacionado à facilidade de parto, e, mais recentemente, as características relacionadas à eficiência de aproveitamento de alimento, né? O quanto o indivíduo come e o que ele transforma disso em ganho em peso final. Muito bom. Essa evolução das características, eu acredito que ela seja natural, né? E ela vem ganhando cada vez mais força de acordo com o aumento do número de dados, o aumento da coleta, que a gente consegue ter uma base de dados mais robusta para estar avaliando essas características, entendendo o que é uma correlação positiva, o que é uma correlação negativa, e sempre buscar esse animal equilibrado, né, Roberto? Ô, Milena, exatamente, porque o que nós fazemos, né? Nós saímos de dentro de uma fazenda, né, porteira dentro, mensurando animais, né, coletando ali dados, né, informações brutas, e transformamos essas informações brutas em valores, né, que não deixam de ser valores, mas são valores genéticos. Então, nós saímos de uma única fazenda, de um único rebanho, de uma única população, e mandamos essas informações para dentro de um programa de melhoramento genético. E assim, isso é possível através de recursos, né, tecnológicos, computacionais, de muito estudo, né, de você analisar aquela estrutura de dados que você está recebendo, entender, né, qual que é a herdabilidade, o quanto daquilo que nós estamos enxergando ali pode ser transmitido para gerações seguintes, a correlação que existe, né, se eu selecionar para precocidade sexual, eu tenho impacto disso em outras características. Então, entender as correlações genéticas, né, e trazer isso de forma simples, numa linguagem usual, como ferramenta de trabalho para que cada produtor, cada criador
possa usar essa ferramenta no dia a dia, né? E essa ferramenta ajudar o criador a transformar a genética do seu rebanho, né? Tem coisas que nós enxergamos, que é possível você olhar, identificar, mas tem coisas que nós não enxergamos, né? E nem conseguimos quantificar diferenças entre os animais. Uhum. Então, a ferramenta ela vem nesse processo para dar suporte para o criador conduzir o seu processo de seleção dentro de um rebanho. Exatamente, Roberta. E aí, o complemento que a tecnologia contribuiu muito para essa evolução aí, principalmente na análise e a coleta desses dados, né, que são o mais importante dentro de um programa de melhoramento, como você citou. E aí, assim, para dar um exemplo para a gente, para o nosso público, eu acredito, por exemplo, a própria eficiência alimentar, ela era muito difícil de ser mensurada e hoje já existem equipamentos automatizados que você tem muito maior segurança dos dados que estão sendo gerados. As próprias características aí de qualidade de carne, como área de olho de lombo, as características de marmoreio. Eu acredito que antigamente era tudo feito só depois do animal já abatido, na avaliação da carcaça. E hoje a gente já consegue avaliar isso com o animal vivo, não é mesmo? Olha, realmente, sem tecnologia, não seria possível. Então, eu até brinco com alguns colegas que é muito fácil, né, hoje que eles têm tudo, né? Mas é lógico que não tem tudo, nós não temos tudo ainda, né? Eu acredito que muitas informações, outras tecnologias surgirão dentro do melhoramento genético, né? Mas eu sou da época que a ferramenta que nós tínhamos era o olho, né? Era a fita de julgamento, Hum. as provas de ganho de peso, aquelas medidas fenotípicas, que são as medidas que nós mensuramos, né? Peso. Mas isso não permite que você chegue e apure exatamente o valor genético do animal. Aquilo que ele está expressando, né, por exemplo, o peso, e aquilo que ele vai transmitir. O quanto daquilo que ele está expressando, que nós estamos enxergando e mensurando nele, pode ser transmitido para as suas progênies. Né? E de uma certa forma, não só ser transmitido, Milena, mas também fixar essa característica dentro do rebanho e dentro da raça. Então, só foi possível nós chegarmos até aqui com o surgimento dos programas de melhoramento. E com o surgimento dos programas de melhoramento, nós passamos a ter não só recursos computacionais, pessoas capacitadas para análise desses dados, permitir você montar os grupos de contemporâneos para fazer comparação dos animais, não só dentro do rebanho, mas entre as fazendas, como também foram surgindo, como você citou, o próprio equipamento hoje da eficiência, como foram surgindo ferramentas e tecnologias para que a gente pudesse, então, fazer uma coleta mais qualificada de dados, né? E, de uma certa forma também, houve uma evolução da equipe das fazendas, um entendimento do que era melhoramento genético e a sua importância para o mercado. Então, foi criando um conceito realmente de filosofia de trabalho, né? E a importância, aquelas pessoas que tinham a credibilidade. Você imagina, hoje, nós trabalhamos com milhões de dados, de informações, de pesagens de animais, de ultrassonografia de carcaça. Hoje nós temos o advento da genômica, mais uma característica, a eficiência alimentar. Então, como seria unir tudo isso e fazer uma avaliação desses dados, transformar isso em valor genético para ser aplicado se não fosse a tecnologia? Né? E assim, eu me lembro as primeiras vezes, que foi na década de 90, quando a Aval, né, o Fabiano Araújo, trouxe a tecnologia de ultrassonografia de carcaça para o Brasil, e nós começamos a validar isso do campo. Nós fizemos um turnê
visitando várias fazendas, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, e o Fabiano fazia a ultrassonografia de carcaça e nós fazíamos uma avaliação morfológica. Então, saía o animal do brete após ter passado pela ultrassonografia e nós fazíamos a avaliação morfológica. Então, assim, naquela época já foi uma grande evolução. A gente nunca imaginava que nós teríamos uma característica indicadora de composição de peso tão eficaz como a ultrassonografia de carcaça. E dessa forma, Milena, foram surgindo outras, né? Foi um processo. Surgiu a DEP de probabilidade de parto precoce, criamos o projeto de precocidade sexual, e um parênteses aqui, a gente era chamado de doido, né? Que como uma fêmea Nelore ia parir aos 2 anos de idade. Naquela época, a gente ouvia ainda falar de fêmea Nelore. Eu mesma, quando eu fui convidada para fazer um trabalho numa fazenda, eu cheguei lá, eu tinha fêmeas Nelore que com 5 anos nunca tinha parido. E na hora que eu falei da importância da precocidade e falei para a fazenda que eu ia usar, naquela época a gente só tinha perímetro escrotal, medida de perímetro escrotal, para fazer a seleção dos touros, e escolhi que eu queria reduzir a idade do primeiro parto para 3 anos de idade, eles falaram assim para mim, doutora, a senhora está doida, nós não vamos conseguir. Falei, vamos. E hoje, precocidade sexual no Brasil é uma realidade. Fêmea Nelore parir aos 2 anos, aos 24 meses, é uma realidade. Então, esse processo de transformação, né, dos programas de melhoramento, trazendo novas tecnologias, características e ferramentas, foi fundamental para nós chegarmos até aqui. Muito bom, Roberto. Eu acho que o mais incrível aí do melhoramento é que ele é um jogo longo, né? É um trabalho de longo prazo, mas que é possível você ir escolhendo e adaptando as características que você busca, né? De acordo com o objetivo do rebanho. E esse caso que você acabou de citar, da precocidade sexual de fêmeas, acho que é o mais importante aí dessa evolução, né? Um dos mais importantes, porque está totalmente relacionado à eficiência produtiva, né, do sistema da pecuária. E acredito que isso é um dos principais pontos quando a gente fala da importância do melhoramento genético para a pecuária brasileira, não é mesmo, Roberto? Olha, Milena, na minha opinião, sim. Porque existem vários estudos que comprovam que a característica mais importante é a reprodução. Uhum. É ela que traz, porque eu me lembro quando eu ingressei no mestrado, uma pergunta que me fizeram. Falaram de várias características, e dentre essas características estava a reprodução. Qual característica que era mais importante? E muitas pessoas se perderam ali, falando de peso, porque nossa pecuária é baseada em arroba, né? Uhum. E eu me lembro que houve uma discussão e realmente a resposta era a reprodução. Porque antes de qualquer coisa, se um animal não se reproduz, ele não tem como transmitir seu material genético. E se ele não tem como transmitir seu material genético, não faz sentido a existência desse animal. Não faz sentido porque ele não consegue deixar progênio. Uhum. E quando você começa, então, a contabilizar o impacto, né, da reprodução, trazer isso em números mesmo, né? Aí você começa a enxergar o quanto que isso transforma. Porque eu posso ter uma vaca que pare, um bezerro pesado, vamos colocar 300 quilos, para ser bem extremo, né? E uma que pare um bezerro de 240 quilos, 250, e no ano seguinte, essa de 300, ela não produziu outro bezerro, ela falhar. E essa continuar produzindo um outro bezerro de 250. Então, em 2 anos, ela produziu 500 quilos de bezerro.
e aquela só produziu 300. Então, esse é o impacto. E quando nós pensamos numa atividade que compete hoje com a agricultura, que teve uma evolução enorme no Brasil, que compete com a suíno, com a avicultura, a pecuária ela não pode deixar mais de pensar em algo que não tem um ciclo mais curto, um encurtamento de ciclo. E foi isso que nos motivou a cada vez mais a buscar pela precocidade. É lógico que a precocidade agora tem os seus desafios, que nós estamos nessa etapa, né, de buscar, e também pela eficiência alimentar, porque nós também precisamos de animais que passem por tudo isso, mas também possam converter o seu alimento da melhor forma. Então, foram etapas dentro do processo do melhoramento. E a eficiência reprodutiva, ela passa a ser, então, vamos dizer assim, a primeira porta que se abre, na minha opinião, dentro de um processo de melhoramento genético. Sim. Eu volto a dizer como a gente falou lá no início, né? Essa busca pelo animal equilibrado, né? A gente está atrás de características de interesse econômico, buscando encurtamento de ciclo, redução de custos, e isso se dá através de várias características, e não de uma só. Então, essa um dos pontos mais importantes, né? Que a gente não pode selecionar só para uma, e acredito que seja um mito que ainda exista na cabeça dos pecuaristas, talvez, não dos mais tecnificados, mas que é necessário buscar esse equilíbrio, né? E a gente sabe de características que são importantes, como as reprodutivas, as de crescimento, as de eficiência, as de qualidade da carne. Então, ter esse pacote, né, Roberta? Acho que é o mais importante aí quando a gente fala desse passo a passo para evoluir, não é mesmo? Tem o equilíbrio, né? Até porque o animal, ele é um conjunto, né? O animal não é segmentado e nem fragmentado, é um conjunto que compõe ele. Então, quando pensamos assim, nós temos que selecionar para todas as características. É lógico que existe, num primeiro momento, algumas características que precisam de um socorro maior, né? Depende muito em que estágio que está o rebanho. Então, muitas vezes buscamos uma ou outra característica naquele momento da seleção para poder dar uma alavancada. Mas isso não quer dizer que a gente está ignorando as outras. Até porque, né, Milena, hoje nós temos tantos recursos, mas tantos recursos, tanto material genético disponível, disponível hoje em todas as centrais de inseminação, que assim, é muito gostoso de trabalhar, sabe? O melhoramento genético. A gente vê o potencial das raças ebuínas hoje no Brasil, e isso te estimula, porque hoje nós temos condições de evoluir cada vez mais e mais rápido dentro desse processo. Exatamente. Mas eu queria trazer uma informação que eu gosto muito de um slide que eu tenho, que a fonte é a Tenagro. E ele mede o que aconteceu no Brasil até 2020, de 1990 até 2020. Então, ele fala que a produtividade dentro da pecuária de corte aumentou 159%. Ele faz um alerta que o Brasil produz essa carne com qualidade e de forma sustentável. Porque não só a nossa produtividade aumentou, mas a produção de carne ela cresceu 122%. E nós saímos de uma produção de 4,6 arrobas por, desculpa, 1,6 arrobas por hectare ano para 4,2 arrobas por hectare ano. Só que o que aconteceu com a nossa pecuária? Nós tivemos uma redução da área de pastagem. Então, por isso que é de forma sustentável, porque a área de pastagem ela diminuiu, né, comparando aí 1990 até 2020, nós saímos aí de uma área, uma quantidade de hectares para produzir
e nós reduzimos isso para mais ou menos 1,6 milhões, né? E nós aumentamos, então, a produtividade. Por isso que foi de forma sustentável, porque há uma redução da área de pastagens hoje no Brasil e um aumento de produtividade. Então, acho muito bacana a gente entender que não houve um efeito ambiental somente no aumento de produtividade. É lógico que nós evoluímos com o conceito de nutrição, de manejo dos animais, da qualidade de alimento que nós oferecemos para eles, mas não tem como desvincular a genética disso. A genética é uma das principais é, responsáveis por essa mudança. Então, eu acho muito bacana quando as pessoas questionam a importância do melhoramento genético no Brasil. Eu fico, assim, indignada das pessoas não enxergarem o impacto do melhoramento desde a década de 80 dos programas de melhoramento no Brasil. E é nítido. E tem outra informação também que mostra a redução da idade ao primeiro parto, de abate. Então, nós tivemos uma redução da idade ao abate e um aumento do peso final. Eu acho isso fantástico, né? Isso é resultado, isso mostra realmente que aquilo que os programas de melhoramento estão buscando e promovendo está acontecendo na base mesmo, que são os rebanhos comerciais. É muito bacana ver esses dados, né, Roberta, porque eles só confirmam aí todo o trabalho que empresas sérias como a Ponta, como Melhora Mais, vem fazendo, né, o trabalho com o melhoramento genético. Como você falou, a gente sabe que é um conjunto, né, não é só o melhoramento, tem as empresas de nutrição que tem o seu incentivo ali também, tem a parte das pastagens, do manejo de pastagens, mas o melhoramento genético, com certeza, é bem impactante nessa evolução da produtividade brasileira. Milena, você colocou aqui que eu me fez viajar um pouco no tempo, né? Porque eu me lembro, assim, quando a gente já estava com a precocidade a todo vapor no Brasil, as características de carcaça, e aí a gente se perguntava, né? O que mais, né? O que mais pode estar surgindo? E aí você começa a olhar para outras raças, né? E a gente olhava para a eficiência alimentar e a gente sempre pensava que aquilo estava tão distante, porque nós não tínhamos um equipamento acessível no Brasil. E eu chego até a me emocionar por isso, porque assim foi tão rápido e ao mesmo tempo um orgulho para nós, né? Quando surgiu o internado, né? Porque eu falo isso de coração mesmo, porque a gente, quando eu conheci o Marcelo, quando ele começou a me falar sobre o internado comparado com o Growth Safe, olha, aquilo trouxe um orgulho, né? Eu sou muito patriota, muito brasileira, e aquilo me trouxe um orgulho enorme, né? De saber que nós tínhamos um equipamento que era superior, né? Até não gostaria de usar essa palavra, mas não deixa de ser, né? E acessível, né? Permitiu que a eficiência alimentar fosse mensurada, né? Hoje, é lógico que tem um custo, né? Nós sabemos, mas é acessível, é acessível. Qualquer rebanho, qualquer fazenda hoje pode ter um equipamento desse dentro da sua fazenda, dependendo do seu objetivo de seleção, lógico. Não tem mais como pensar no melhoramento e não pensar nessa nova característica de importância econômica que hoje nós temos acesso, né? Que é a eficiência alimentar. Então, é muito bacana, como você falou, fazer parte de tudo isso, né? É um privilégio para mim acompanhar essa evolução do melhoramento com as mudanças que tiveram ao longo dos anos. E não são tantos assim também, né?
Sem dúvida. Nós também temos muito orgulho, né, de fazer parte dessa história da evolução do melhoramento, trazendo aí tecnologias para contribuir na coleta de dados da eficiência alimentar e cada vez mais facilitar, né, Roberto? Eu acho que as empresas de tecnologia, elas trazem soluções para facilitar a vida dos consultores e a vida do produtor rural lá na frente, porque ele que vai ter o benefício de usar um dado de um touro que foi selecionado previamente para características de interesse, que também é um touro eficiente na utilização de alimentos, que é um dos principais custos hoje da produção, não é mesmo? Demais. Eu fico pensando assim no meu papel como consultora, né? Uhum. E toda a minha equipe da Melhora Mais. Nós somos pessoas que necessitamos da tecnologia, porque nós acreditamos na ciência, né? Nós acreditamos que melhoramento genético não são números apenas, como às vezes a gente ouve falar, né? Melhoramento genético é número, vamos colocar número no gado, é muito fácil colocar número no gado. Não é. Melhoramento genético, a ferramenta, né? A avaliação genética são números, porque são valores. Nós atribuímos valores genéticos para os animais, né? É uma forma da gente poder identificar, quantificar a diferença genética que existe entre os animais e mostrar a superioridade deles em relação um ao outro, né? Mas o que faz o melhoramento genético dentro do rebanho é o consultor ou o proprietário de uma fazenda aplicar a tecnologia e o conhecimento que ele tem sobre melhoramento genético. Eu brinco que a avaliação genética por si só, ela não faz nada. Tem gente que entra no programa de melhoramento e fala assim, estou fazendo melhoramento. Não está. Está recebendo avaliação genética. Mas daí, até você ir para o dia a dia e aplicar essa tecnologia e aquela coisa gostosa de ir para o curral e olhar o indivíduo, né? Ter o contato, mas usar aquela ferramenta que está ali. E nós que nascemos dentro do melhoramento genético, né? Que sabemos e tanto que é importante a fixação dos genes, o processo de escolha, quem fica dentro do rebanho, quem sai, né? Para você mudar as frequências dos genes e depois ir fixando cada característica através dos acasalamentos, eu não sei mais o que seria assim, eu não consigo viver sem o meu computador, sem a tecnologia que nós temos. Então, quando perguntam para mim, o que você acha desse animal? Aí eu até paro, porque uma coisa é o olho, outra coisa é o que está lá dentro do DNA dele, Exato. né? Que ele pode mandar para frente, né? Uhum. Muito bom. E aí, Roberta, se a gente conseguisse elencar assim, um passo a passo para evoluir a genética do rebanho, qual seria esse passo a passo? Olha, começando mesmo, no passo a passo, a primeira coisa que nós precisamos é de identificação dos animais. Os animais precisam ter um número único, né? Porque nós não podemos repetir. Porque quando você pensa no animal, no indivíduo, ele tem pai e mãe, né? E ele tem toda uma genealogia que contribuiu para ele ser aquele indivíduo. Então, ele tem toda uma genética que contribuiu para ser indivíduo. Então, ele tem que ser, aquela identificação tem que ser única, ela não pode confundir com com outros animais dentro do rebanho. E essa identificação ela tem que ter qualidade, exatamente única e ter qualidade. Então, hoje nós temos a evolução de vários equipamentos de identificação. Eu sou da época ainda da tatuagem, muito bem feita, sempre orientei as fazendas de como fazer isso, acompanhava a tatuagem para ver se a identificação estava bem feita, e depois o número na perna, né? Hoje nós temos os brincos, os botões, os bastões que nos ajudam na leitura e essa transcrição
numérica, né? Mas a identificação ela é fundamental. E depois nós temos que buscar caminhos, Milena, e aí nós temos vários, como ter dados desses animais, né? Como a gente ter medidas desses animais, seja de desempenho, peso, as informações de carcaça, e aí depende muito de cada estágio que uma fazenda está. Mas a gente tem que ter caminhos para diferenciar os animais dentro do rebanho. Então, nós temos que mensurar, seria pesar esses animais, seria uma etapa muito fácil. Essa pesagem ela pode ser individual ou ela ser também por amostragem. O ideal é que seja individual, e aí você vai evoluindo conforme cada fazenda. Mas o que é mais importante, Milena, é que as pessoas acham que para fazer melhoramento, o rebanho ou tem que ser PO, né? Ou ele tem que ser ceipado. E o cara limpa, muitas vezes, as pessoas acham que não podem fazer melhoramento dentro de um rebanho cara limpa. E pode, porque melhorar, a primeira coisa que nós precisamos é identificar as diferenças entre os animais e comparar. Então, uma fazenda que tem condições de ingressar num programa de melhoramento seria ótimo, porque ali você consegue comparar não só os animais dentro do rebanho, que são as avaliações entre rebanho, mas também você ter uma variação que permite você comparar com toda a base do programa de melhoramento. Então, essa variação ela fica muito mais acurada. Mas é possível você fazer melhoramento sem participar dentro de um programa de melhoramento. Você pode também trabalhar pesando esses animais, fazendo outras avaliações, como ultrassonografia de carcaça, e ter uma avaliação intra-rebanho, tá? Ela é menos acurada que uma avaliação genética. Um outro caminho seria através da genômica, você procurar ou tanto a Zoetis como a Neogen, se tem essas duas empresas, mas a gente sabe que estão surgindo outras, e você ter uma avaliação molecular, que aí você pelo menos consegue atribuir um valor genético para aquele animal dentro da base ou das Zoetis da Neogen. Então você passa a ter uma informação do potencial daquele animal como transmissor de genes, né? Ele como reprodutor ou a fêmea como uma reprodutora. Muito bom, Roberto. Eu acho que um resumo aí que a gente pode fazer para o nosso público desse passo a passo é que tem várias formas, está acessível para todos, então não tem desculpas, né, pessoal? Podemos começar a qualquer momento, né, Roberto? Exatamente. E a Melhora Mais, ela tem um papel exatamente como esse. Não fazendo propaganda, mas falando um pouco da forma como um consultor, né, pode atuar dentro de um rebanho. Ele ajuda exatamente o criador a saber onde ele está, né, naquele momento e aonde que ele quer chegar. Uhum. E quais os caminhos que nós temos para atender o objetivo dele de produção. Então, o consultor ele vem como uma ponte do campo até os programas de melhoramento ou para o melhoramento genético. A gente ajuda, né, o criador a executar o melhoramento genético da forma que seja possível para ele, né, dentro do seu rebanho. Muito bacana, né? Então, tem tecnologias disponíveis, né, para todos os gostos, vamos dizer assim, né, Roberto? Todos os valores de investimento, pode fazer a seleção intra-rebanho, pode fazer inter-rebanho também. E o material genético tem muito disponível no mercado de qualidade, é só você acessar as centrais de genética e ver bateria de touro de cada uma, de acordo com o seu objetivo de seleção.
e tendo profissionais qualificados ao seu lado, como uma consultoria, como a Melhor a Mais, que vai fazer essa ponte de orientação, né, Roberto? Trazer essa clareza de acordo com o objetivo da fazenda. É isso mesmo, Milena. Só para completar, nós temos duas formas, né, de executar o melhoramento, através da seleção e do sistema de acasalamento. A seleção nada mais é do que decidir o que fica e o que sai de dentro do rebanho. São as matrizes que vão permanecer e multiplicar seu material genético. E o sistema de acasalamento é o conjunto de touros que nós vamos utilizar dentro dessas matrizes, utilizar nessas matrizes dentro do rebanho, para que venha, então, transformando a genética e trazendo progresso genético para dentro do rebanho, que nada mais é do que aumentar os índices de produção, aumentar a perda de mama, reduzir a idade à primeira parte, seja qual for o objetivo do criador. Exato, o foco é aumentar a frequência de genes, né, nessa geração, certo? Exatamente. E aí, Roberto, para a gente caminhar aqui para o nosso finalmente, eu gostaria que você compartilhasse um pouco de uma história de sucesso, que a gente sabe que você acompanhou a genética aditiva desde o início da história dela. E aí, queria que você compartilhasse um pouco com o nosso público nessa história, como que foi. A genética aditiva, a gente tem, assim, uma história de amor, né, de envolvimento, porque ela se confunde com a evolução do melhoramento genético no Brasil, né? Quando eu estava ainda, né, fazia parte do programa Nelore, depois da NCP, algumas fazendas, elas eram muito próximas, né, porque naquela época ainda nós tínhamos poucas associados dentro do programa e que realmente acreditavam no melhoramento, né? E a genética aditiva, ela sempre foi aquela fazenda, né? Eu estou aqui até lembrando de quando começou com o seu Laucídio Coelho até chegar hoje no Eduardo com ele, do Eduardo Coelho, nós temos 79 anos aí, né? De pessoas que realmente acreditaram na pecuária no Brasil. E depois com o doutor Hélio, que veio na década de 80, que ele realmente foi o mentor de todo o trabalho de melhoramento da genética, até o Eduardo, nós temos 35 anos, né? Não, desculpa, até hoje, né? 43 anos aí. Então, que o doutor Hélio começou na década de 80. Então, você vê que a genética aditiva, ela nunca perdeu o foco. A linha dela de trabalho é a mesma, né? E ela sempre fez o bom, né, de forma excelente. Ela sempre fez coisas simples do dia a dia de forma excelente. Por exemplo, como pesar animais. A genética aditiva, ela tem um banco de dados hoje de peso de 211 mil pesagens, quase 212 mil pesagens. Então, ainda dentro de uma pecuária nacional, se você pensar que nós temos fazendas que nunca pesaram, não tem nem balança, aí você vê uma fazenda que tem. E quem conhece a genética aditiva, quem conhece as fazendas da genética aditiva, você vê que são fazendas normais. Não tem nada de excepcional, não tem nada de, lógico, com exceção hoje das tecnologias adotadas lá, como o internado, que eu vou falar lá na frente, mas não tem nada de diferente nas fazendas de cria da genética ativa. Então, quando a genética aditiva ingressou no programa de melhoramento em 91, ela tem 32 anos de avaliação genética. 32 anos que ela usa as medidas do que ela tem no rebanho, que foram transformados em valores genéticos, para dar norte para o trabalho dela. E período escrotal, Milena, a genética ativa hoje está com 60 mil mensurações de período escrotal. Aí, quando nós vamos para a precocidade sexual, que foi o que mais me aproximou da genética aditiva,
porque nessa ocasião eu estava na NCP e nós delineamos o projeto de precocidade sexual. Então, a genética aditiva envolveu na época com o Argeu, e nós delineamos junto isso com a Martinha, com a Colonial e outros pesquisadores ali da NCP, e escrevemos realmente um projeto de melhoramento genético para a precocidade sexual dentro da raça Nelore. E isso foi em 1999. E a genética aditiva, desde essa ocasião, ela adotou e tomou isso como bandeira na vida dela. Então, nós temos 24 anos ali já selecionando e fixando genes para precocidade. Por isso que a gente vê a resposta dessa característica nos rebanhos que usam a genética da genética aditiva. E a ultrassonografia de carcaça não foi diferente. Logo quando ela chegou no Brasil, em 2003, a genética aditiva começou a usar essa ferramenta. E de ultrassonografia, tanto da área de olho de lombo, como do acabamento, foi uma das fazendas responsáveis na colaboração de dados para o surgimento das DEPs. Então, todas essas características, ela participou e contribuiu com dados para que as DEPs surgissem no mercado. Tanto a DEP 3P, a Stability, como as DEPs de carcaça. E também a genética ativa, desde 2006, ela vem num trabalho de seleção para temperamento animal. Inicialmente, ela tinha aquela técnica do reateste, que ficava ali na balança, e hoje, a genética ativa, todas as equipes de trabalho, elas foram capacitadas para a técnica nada nas mãos, que é aviar não só o retorno econômico, mas também o bem-estar animal dentro do processo. Eu estou falando em ordem de cronologia mesmo, né? À medida que as técnicas foram adotadas dentro do rebanho. Uhum. E a coisa mais fantástica, assim, na minha opinião, que aconteceu para a raça Nelore foi quando a genética ativa começou um trabalho em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a doutora Eliane, de ultrassonografia testicular. E nesse processo, a genética ativa tem mais de 13.500 mensurações já de testículo, e o resultado fruto, né, desse trabalho foi que em 2007, né, quando nós começamos 16 anos depois, surgiu o reino espião, que ele produziu o sêmen, né, aos 9 meses de idade, congelamos e utilizamos no mesmo ano. Usamos parte dele nas bezerras, né, da mesma idade dele, e parte nós só usamos nas vacas. Então, assim, foi uma mudança, né? Foi uma quebra de paradigma dentro da pecuária, que não só as fêmeas poderiam parir jovens, mas também os machos produzir sêmen e congelar sêmen muito jovens. E, mais uma vez, a genética aditiva colaborou com os programas de melhoramento quando surgiu a DEP de IPM, que é a idade, a puberdade do macho. Surgiu desse trabalho inicial, hoje é divulgado no Brasil inteiro através da Procriar, que faz esse trabalho em diversos rebanhos, e aí essa metodologia hoje vem sendo difundida, né, em diversos rebanhos. E aí, a era da genômica chegou dentro do rebanho. Em 2014, ela participou de um projeto Genoma com a Embrapa, começando aí as primeiras coletas de material para criar, construir esse banco de dados. Participou também de um projeto com a Embrapa Cerrados,
E a partir de 2017, todas as doadoras e todos os touros da genética ativa já eram genotipados. Em 2018, então, nós resolvemos que 100% dos animais que nascessem dentro do rebanho seriam genotipados. E hoje nós temos 95% de todos os animais dentro do rebanho da genética aditiva que tem avaliação genética genômica. E com isso, Mirena, novas ideias foram surgindo, que é o que vem do processo do melhoramento mesmo. Você chega num patamar, você quer buscar outro, e assim por diante, né? A genética aditiva desenvolveu 2 projetos, que é o projeto da dupla precocidade sexual, que é usar o bezerro, né? O tourinho da mesma safra nas suas irmãs contemporâneas. Então, é identificar a precocidade sexual no macho e dar fêmea ao mesmo tempo e trazer isso em conjunto e produzir produtos que sejam filhos de 2 indivíduos super precoces. A outra novidade, porque nós começamos a notar que as bezerras começavam a dar ciúme da desmama. Como os machos também, nós percebemos que eles entravam na puberdade já na desmama muito precoce. Então, em conjunto com uma empresa de fecundação in vitro, nós começamos a aspirar bezerras e deixá-las como doadoras a partir dos 5 meses de idade. O nosso objetivo com isso, é lógico, não é moda, né? Não é prejudicar em nenhum momento sequer a bezerra, mas sim a gente é fundamentado na filosofia do melhoramento, encurtamento de gerações, aumento do progresso genético. E uma novidade que nós tivemos, lógico, com o advento da precocidade, é trabalhar agora com as características de facilidade de parto. Então, estamos nesse processo de coleta de dados para incrementar essa característica de precocidade. Mas a última, vamos dizer assim, característica que nós enxergamos de grande importância econômica dentro da genética aditiva e que nós começamos a enxergar a necessidade, né, de mensurar foi a eficiência alimentar. E foi quando nós conhecemos, na ocasião, Marcelo, o Intergado, hoje a Ponta, né? E adotamos, então, temos dentro da genética aditiva os currais com o equipamento, e a partir da desmama seguimos totalmente o protocolo que é recomendado e avaliamos 100% da safra de machos. O nosso descarte na desmama ele é muito pequeno. Nós prezamos pela quantidade e qualidade das informações, então achamos que dessa forma é fundamental a gente ter um número grande de machos sendo avaliado, e também porque essas informações vão nos ajudar na avaliação das fêmeas, e para o mercado a gente vender genética, né, principalmente touros que estão indo para centrais, como também os touros que são vendidos para rebanhos comerciais, carregarem, né, não só a genética, mas a informação da superioridade dos animais para essa característica. Então, até o momento onde nós estamos, Milena. Roberta, deu para perceber que o trabalho de anos da genética aditiva aí só colheu bons frutos, né? Acompanhou toda a evolução do melhoramento, como você muito bem colocou. Acredito que tenha sido um privilégio também participar de toda essa evolução do rebanho e descobrindo novas características e propondo novas características a serem utilizadas, né? Como a precocidade dupla, como você explicou, e a eficiência alimentar também, trazendo aí essa redução nos custos. E a gente sabe que a genética aditiva tem um grande sucesso, é só você avaliar os leilões que ela participa durante as principais feiras aí de pecuária, como a Expo Genética. A gente consegue saber
de acordo com os touros que também estão presentes nas centrais, e inclusive no nosso catálogo a gente deu destaque para 2 touros que são da genética aditiva, que é o Ren USP e o Ren Armador, que foram grandes traçadores da raça Nelore nessa evolução, né, Roberto? Milena, você vê que realmente a história do melhoramento se confunde com uma fazenda que acreditou que o melhoramento era possível. Por isso que muitas vezes falada desse caso, né, da genética tira esse caso de sucesso, é realmente contar a história do melhoramento genético no Brasil. E esses touros, né, como você citou, o USP, o Armador, foram touros que foram impactando, né, como o do dia lá atrás que eu citei, foram touros que surgiram de um rebanho que sempre ergueu a bandeira do melhoramento, a linguagem desse rebanho sempre foi valorizando a raça Nelore e o potencial que ela tinha como produtora de alimento no mundo, e hoje chegar onde a genética aditiva chegou. Então, eu falo que é uma vitória do melhoramento. A genética aditiva simboliza a vitória do melhoramento. E através, né, disso, a maioria hoje dos rebanhos no Brasil tem acesso ao que tem de mais moderno em todas as tecnologias, né? A gente vê hoje o impacto dessa genética melhoradora da genética aditiva e o que ela vem deixando de descendente na história do Nelore, na história do Zebu. Sim, então vou deixar meus parabéns aqui em nome da Ponta, a genética aditiva, e a você também, que fez parte dessa história, junto com a do melhoramento. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Tudo aconteceu ao mesmo tempo, a sua história, a história da genética aditiva e a evolução do melhoramento genético no Brasil. Muito obrigada, Milena. E também eu que agradeço, assim, porque aquela hora que você perguntou, né, da eficiência alimentar, passou um filme na minha mente, assim, né, lembrando das primeiras conversas com o Marcelo, do tanto que eu me encantei, e ver hoje, né, aonde que chegou tudo isso, aquela história lá atrás, né, como que é hoje a eficiência alimentar através da ponta, a contribuição que a ponta vem trazendo, não só através do equipamento, mas dos profissionais, né? E eu estou tendo o privilégio de estar com algum de vocês e ver a qualidade dos profissionais que hoje estão atuando no mercado e contribuindo com a evolução do melhoramento genético no Brasil. Esse é um dos nossos propósitos, vamos seguir com ele em frente, né? E sempre buscando essa evolução contínua. Que bom, que bom que nós temos outras guerreiras aí atuando, né? Eu tenho uma amiga que eu sempre dou aula lá na pós-graduação, né? E eu falo muito isso. Eu falo assim, olha, poucas pessoas é, começaram e estão terminando, né? Estão dando sequência ao melhoramento. Mas hoje nós temos muito mais adeptos. Então, nós temos que, os elos aí, né, tem que se unir para a gente formar uma corrente muito forte daquilo que nós acreditamos e fortalecer mesmo cada vez mais esse trabalho lindo que a gente faz aqui no Brasil. Sem dúvida. Roberta, muito obrigada por você ter topado participar do nosso podcast. Foi uma honra recebê-la aqui. Vou agradecer novamente em nome de toda a equipe da Ponta. E você quer mandar alguma mensagem final para o pessoal? Helena, eu também agradeço, né, a oportunidade de comunicar, né, esse anseio, né, esse desejo que nós temos, e mesmo aquilo que nós acreditamos, né, para o Brasil. A mensagem que eu quero deixar é que melhoramento genético não são apenas números, né, é uma mudança, é uma transformação da genética de um rebanho, e essa genética
A gente quer trazer um incremento de produtividade, a gente quer trazer retorno econômico, e o que nós queremos com tudo isso é que chegue em toda a cadeia de produção, em toda ela. Nós reconhecemos a importância do Brasil como produtor de alimentos para o mundo inteiro. E nós somos capazes disso. Nós temos as melhores ferramentas de mercado, nós temos pessoas extremamente capacitadas aqui. Eu tenho uma honra de falar isso, de conviver com pessoas como vocês também, de pessoas de alto nível e com um comprometimento muito grande com a nossa pecuária. Então, é isso. Que a minha fala possa estimular as pessoas a continuarem a preservar e surgirem pessoas melhores que nós cada vez mais, esse é o processo do melhoramento. A cada safra que vier, que seja superior à safra anterior. Exatamente. Roberta, obrigada mais uma vez. Vamos ficando por aqui então, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.